Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um convite para a reflexão. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história pessoal minha. Uma história que mostra que impossível não existe. Que o impossível está só aqui dentro da nossa cachola. Bom, eu queria começar falando, lembrando que eu sou bióloga formada e desde o início da minha graduação eu repetia para mim mesmo que o meu diferencial como profissional iria começar a se desenhar após o término da minha graduação, com as especializações, os cursos que eu iria começar a fazer depois que terminasse a minha graduação. Então, algumas pessoas do meu círculo sabiam disso, porque eu falava isso, eu repetia isso, que a minha vida profissional ia começar a ser desenhada após o término da minha graduação, com a escolha das minhas especializações. E isso já estava definido na minha cabeça. Então eu passei ali aqueles 5 anos, porque eu fiz um curso noturno, então o curso durou 5 anos. Aqueles 5 anos ali eu estava cumprindo o protocolo, estava fazendo o básico. O que muita gente acha, que quando termina a sua faculdade, pronto, ali já termina tudo. Não é assim. Na minha cabeça não era assim. Biólogo por biólogo, existem milhares de excelentes biólogos no mercado, Mas o meu diferencial como profissional ia ser desenhado a partir do momento da minha formação. E aí eu comecei a imaginar qual seria o meu diferencial. Como eu trabalhava numa empresa de aviação, e lá os grandes cargos, as grandes oportunidades eram dadas a quem fazia engenharia, por conta da própria atividade fim da empresa, eu decidi que eu faria um mestrado, que era o meu sonho, fazer um mestrado em engenharia ambiental. Tá? Aquilo já estava definido na minha cabeça. Ao terminar a minha faculdade, eu vou fazer um mestrado em engenharia ambiental. Tá? Não sabia onde, não sabia como, porque um mestrado, ele demanda assim, uma dedicação muito grande. Normalmente os mestrados, e principalmente onde eu queria fazer, que era no UFRJ, era integral, e eu trabalhava todos os dias, o dia inteiro, eu não sabia como aquilo iria se desenrolar, mas eu defini que eu ia fazer um mestrado em engenharia ambiental, e eu falava isso para algumas pessoas próximas. Pois bem, ao final da minha graduação, eu me formei e naquele ano eu falei, eu não vou ficar parada, eu vou fazer alguma coisa, A minha graduação, minha colação foi em fevereiro ou março, eu falei, eu vou fazer alguma coisa, que seja um curso online, uma especialização online. Então eu busquei e achei uma especialização em educação ambiental, que tinha um pouco mais a ver, era mais próximo àquilo que era a minha grande meta, que era o mestrado em engenharia ambiental. E eu comecei a fazer essa especialização, assim, comecei a me dedicar a essa especialização, muito feliz da vida, porque ali estava começando a desenhar o meu futuro profissional. E quando foi mais ou menos uns 8 meses depois que eu comecei essa especialização, um amigo dessa empresa me falou sobre um mestrado em engenharia ambiental na UFRJ, que era um mestrado profissional, que iria se abrir, as vagas do processo seletivo iria se abrir em breve. Se eu não estaria interessada em fazer, já que eu queria algo naquela área. E obviamente eu fiquei muito feliz, eu falei, não, vou fazer, com certeza, vou me inscrever, apesar de ter muitas crenças na minha mente, dizendo que seria um pouco difícil por conta de ser na UFRJ, de ser em engenharia, porque eu não sabia nada de engenharia, eu tinha essas crenças, mas eu estava muito dedicada a fazer aquele processo seletivo acontecer. Eu ia participar daquele processo seletivo, nem que fosse para levar como experiência. Então eu me inscrevi naquele processo seletivo, e eram 2 etapas, A primeira etapa era prova de conhecimentos específicos e a segunda etapa era entrevista, para quem passasse da primeira. E eu fui no dia, era até um domingo. Quando eu cheguei lá,
Tinha tanta gente, parecia uma prova de concurso mesmo. Tinha muita gente para fazer aquele processo seletivo. Mas eu fiz, né? Eu fui lá, fiz a prova, achei bem complicada a prova. Confesso que eu saí de lá um pouco frustrada, porque eram questões de múltipla escolha, eram 10 questões e tinha que tirar 7, a média era 7, para poder ser selecionado para a segunda fase. Então eu saí de lá bem frustrada, porque eu não tinha certeza de nada, nem as questões relacionadas à biologia eu não tinha certeza, então eu achei bem difícil. Mas eu fui, fiz a minha parte e, né, voltei para casa. Só que essa frustração foi tão grande, né, além de saber que é realmente, né, difícil aquele processo seletivo, além de entender que a minha formação demandava um pouco mais de esforço da minha parte, na minha cabeça, quando eu cheguei lá e vi aquela quantidade de pessoas para fazer, eram 25 vagas só. Eu saí dali da prova muito frustrada e sem nenhuma esperança de ter conseguido. Né? Apesar de ter feito de ter criado todas as causas que estavam ao meu alcance, né? Eu estudei um pouco ali, o que eu olhei no edital, eu visualizei, eu fiz o processo que precisava ser feito anteriormente, eu fiz. E no momento lá da prova eu senti que não era a minha vez de entrar naquele mestrado por conta das dificuldades da prova, da quantidade de pessoas. Então, quando chegou o dia de sair o resultado para quem foi selecionado para a segunda fase, eu sequer olhei, porque eu já estava certa de que eu não iria conseguir. 10 questões, média 7, eu não sabia nada, não tinha certeza de nada, eu nem olhei, né? Só que uma intuição, né, algo dentro de mim falava para eu olhar o resultado. Então, uns 2 ou 3 dias depois, eu abri a página que dava ali o número das inscrições das pessoas que foram selecionadas para a segunda fase e tomei um susto, porque o meu número de inscrição estava lá. Eu havia passado para a segunda fase, eu havia passado naquela prova cabeluda. Sabe? Eu tinha tirado pelo menos 7. Eu falei, gente, eu não acredito. Como que eu consegui passar naquela prova? Nossa, eu fiquei tão feliz, assim, que eu não sei nem explicar, sabe? Como que eu fiquei feliz. E aí eu fui, né? Participei da sessão de entrevistas e aguardei o resultado final. E o resultado final não poderia ter sido outro como a aprovação naquele mestrado, né? Aí o meu coração era só felicidade, né? Por ter conseguido, né? Por ter determinado lá atrás, há muitos anos atrás, antes mesmo de eu acabar minha graduação, que eu iria fazer um mestrado naquela área, por alguém ter me falado que as inscrições estavam abertas, por eu ter criado as causas para passar naquele processo seletivo, né? Mesmo achando, várias crenças, achando que seria difícil, eu fui lá, fiz, acreditando. E sendo difícil a prova, eu passei, né? Eu fui selecionada, eu estava dentro daquele mestrado, né? Eu ia fazer aquele mestrado no ano seguinte, né? Porque as aulas iam começar no ano seguinte. E aí, minha gente, aí o mais impressionante, né? O que eu quero passar a mensagem para vocês aqui é que logo após começar, né, as aulas daquele mestrado, a gente teve uma aula, a primeira aula com a coordenadora para explicar como é que funcionaria o curso e tal, a aula magna. E nessa reunião, nessa aula, a coordenadora, além de dar os parabéns aos novos alunos, ela fez alguns comentários. Ela falou que aquele seria o último processo seletivo que a escola politécnica iria usar provas para selecionar os novos alunos. Por quê? Porque foram mais de 500 inscrições, tá? Eram 25 vagas, foram mais de 500 inscrições, coisa absurda. No processo seletivo de mestrado normal, doutorado, é mais ou menos, sei lá, 20 pessoas para 10 vagas, normalmente acontece isso. E naquele ali haviam 500 inscrições para 25 vagas.
Então eles tiveram que fechar uma ala do prédio, tiveram que contratar os funcionários, né, pagar os honorários dos funcionários ali para fazer a vista de prova, né, para olhar as provas, para imprimir as provas, enfim. Ela falou que seria o último ano com aquelas provas, com aquele tipo de processo seletivo. Por quê? Porque eles tiveram que diminuir, escuta bem, tiveram que diminuir a média de 7 para 2 para ter alguém para ser avaliado na segunda etapa, na etapa das entrevistas. Olha isso, minha gente, olha isso. Tiveram que diminuir a média de 7 para 2 para ter alguém para avaliar na segunda fase. Não é absurdo isso? O FRJ é um mestrado gratuito, né? Teria bolsa ali na frente, a gente ficou sabendo que algumas pessoas tiveram acesso à bolsa e eles tiveram que diminuir a média. Naquele momento ali, gente, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu ficava triste, porque eu achava que eu tinha tirado um notão, por sorte, eu tinha passado, né? Mas aí eu descobri que não, que eu poderia ser uma dessas pessoas que tinham a média 2, né? E eu não sabia, era um misto de felicidade e de perplexidade ali naquele momento, né? Mas o que eu quero que vocês reflitam aqui, o que eu quero convidar vocês a refletirem, é que não existe impossível. Não existe nada difícil para ser conquistado. Quando você realmente quer uma coisa, eu já tinha determinado que eu iria fazer um mestrado em engenharia ambiental há anos atrás. Quando você determina isso, as coisas vão se desenrolando de tal forma que acontecem. Por mais impossível, por mais difícil que possa parecer, as coisas acontecem, né? Eu poderia ter desistido ali, né? Eu vi muitas pessoas, já era difícil na minha cabeça, por ser engenharia, por ser no FRJ, enfim, já era difícil, já tinha algumas crenças ali. Depois de ter visto ali aquela quantidade de gente, eu poderia ter desistido, eu poderia ter me entregado ali, feito qualquer prova ali, de qualquer maneira, mas eu fui, me dediquei até o final, né? Mesmo achando que eu fui mal, né? Eu não sei até hoje a nota que eu tirei, mas eu fiz a minha parte até o final, tá? E a reflexão que fica aqui, né, é a reflexão que eu vejo muitas pessoas pecarem, naquilo que eu vejo muitas pessoas pecarem, que é, por exemplo, quando têm um objetivo, querem muito passar num concurso, num processo seletivo, elas se prendem ao número de vagas que tem aquele processo seletivo. Tá? Se tem uma vaga naquele processo seletivo, não importa se tem 1000 candidatos, você só precisa de uma vaga. Você não precisa de mais de uma vaga, não é verdade? Então, quando você determina o que você quer, esse é o primeiro passo de qualquer conquista. É o primeiro passo de qualquer mudança de realidade. É você determinar, é você definir, ter clareza do que você quer conquistar, do que você quer viver, tá? E manter esse objetivo na sua mente, sem modificar. Então, você determinou que você quer passar no concurso, quer passar no processo seletivo e você acha impossível, a sua obrigação é saber o que quer. Porque as causas, né, o como você vai saber ao longo do caminho, vai ser revelado para você ao longo do caminho. Você não pode perder sua fé, você não pode perder esse seu fogo, essa sua vontade de chegar aonde você determinou que ia chegar. Essa é a sua obrigação, é manter o fogo, a chama acesa do seu objetivo, dos seus sonhos, tá? E isso você consegue apenas com a sua imaginação. Com a sua imaginação, você já consegue ter acesso ao plano das ideias que vão trazer como você pode chegar àquele objetivo na hora certa. Então, o primeiro passo é você ter clareza do que quer e se imaginar tendo aquela vida. Independente das dificuldades, independente se é uma vaga só para milhões de candidatos, tá? Porque você só precisa de uma vaga.
Então você não desista do seu sonho, não desista do concurso que você queira, porque é muito difícil, é muito concorrido, não existe concorrência. A sua concorrência é com você mesmo, com a sua mente. Porque aquilo que a sua mente é capaz de conceber, ela consegue realizar aqui no plano físico. Tá? Então, eu queria trazer para você agora essa reflexão, né? De como eu consegui passar num processo seletivo extremamente concorrido e como as coisas se desenrolam de infinitas possibilidades. Você não consegue, eu não iria imaginar jamais que a UFRJ iria diminuir a média de uma prova de mestrado, de seleção de mestrado, de 7 para 2, para ter pessoas para passarem para a segunda fase, gente. Se pensar friamente, isso é um absurdo. Concorda comigo? E aí muitas outras coisas se desenrolaram a partir daí, né? Porque como ia ser um mestrado integral, né? Eu precisaria cumprir alguns horários na UFRJ e eu trabalhava o dia inteiro, eu não sabia como que eu iria, já que, né, era incompatível os horários. Mas as coisas se desenrolaram mais ainda depois de formas que eu posso falar milagrosas, para que eu pudesse estar ali fazendo aquele mestrado, que eu continuasse trabalhando, enfim, eu não perdi nada, eu só ganhei muitas coisas, porque eu acreditei, porque eu tinha um objetivo claro na minha mente e eu acreditei que aquilo seria possível. Então eu queria chamar você hoje aqui agora para reflexão. Olha aí na sua história de vida, vê se não tem alguma história, alguma coisa que aconteceu que você achava impossível de acontecer, mas que acabou acontecendo por formas mais aleatórias possíveis. Conta pra mim aqui nos comentários, coloca aqui embaixo que eu quero saber se isso também já aconteceu na sua vida. De coisas se desenrolarem magicamente para você conquistar o seu objetivo.